Oiê! Quem tá me assistindo tá vendo upgrades. Agora eu tenho um negócio. Suporte pra microfone. Resolvi deixar o microfone paradinho e agora eu tenho duas mãos pra falar, além da minha boca. É isso. E hoje, do que eu vim falar? Eu vim falar aqui, ó. Dezembrou, tá? Amanhã, dia 1 de dezembro, e eu sei que você que tá me ouvindo é cheio das metas, vai revisitar a meta de 2025, vai fazer metas pra 2026, se já não fez. E eu acho que esse é um tema bem legal pra gente conversar, pra gente refletir sobre e pra gente projetar um futuro mais saudável pra gente. E, consequentemente, ter uma vida mais saudável no presente. Essa é a visão que eu tenho sobre metas, objetivos e sonhos. Acho muito importante que a gente consiga, sim, estabelecer alguns vislumbres futuros, porque a partir deles a gente conhece, a gente entra em contato com os nossos desejos, com o que nos move. Ah, Elô, eu preciso necessariamente fazer metas. Fazer metas me dá ansiedade, fazer metas é muito frustrante pra mim, etc e tal. Vamos chegar nesse lugar ainda. Eu quero só começar dizendo que pra mim é muito importante, sim, que a gente estabeleça algumas coisinhas, não necessariamente uma lista com várias metas, vários checks para você dar, mas uma certa consciência dos lugares que você quer chegar. Por quê? Porque se a gente não tem isso, se a gente não sabe o que a gente quer para nossa carreira, para os nossos relacionamentos, para o nosso desenvolvimento pessoal, a gente vai para qualquer lugar, a gente deixa na mão do mundo, do universo, das pessoas ao nosso redor essa decisão sobre a nossa vida. Então, os vislumbres de futuro, eles servem para a gente ter minimamente as rédeas da nossa vida com a gente. Porque, sim, a gente pode ter boas surpresas deixando com que outras pessoas ou situações decidam por nós. Mas a gente pode ter péssimas surpresas também. Eu não gosto de apostar, eu gosto de fazer a minha parte para que a minha vida seja a melhor vida possível dentro das minhas condições para mim. Eu gostaria que você também pensasse desse jeito, que você merece viver uma vida saudável, com prazer, com momentos bons, com satisfação. Tudo isso proporcionado por você mesma, tá bom? Nossa, esse takezinho ficou meio coach, mas é de fato isso que eu desejo pra você. Então, beleza. Decidimos que vamos fazer metas, porque a gente precisa ter minimamente as rédeas da nossa vida aqui, ó, com a gente. Antes de partir para esse lugar de como projetar algumas coisas de forma mais saudável, eu gostaria de te dizer por que você muitas vezes planeja, muitas vezes põe na lista, muitas vezes coloca repetidamente, ano após ano, a mesma coisa ali e não consegue alcançar. Acho importante a gente entender isso, porque eu acho que esse é o ponto de frustração da maioria das pessoas em relação a metas. Eu faço metas e eu me frustro porque eu não consigo bater. Temos algumas coisas para analisar a respeito disso. Eu não queria dizer isso assim, sem nenhum tipo de preparo. A maioria das pessoas vive desconectadas de si mesmas. O que isso significa? Significa que elas projetam para a vida delas, elas querem para a vida delas coisas completamente inalcançáveis ou que não fazem sentido para elas. Por exemplo, metas impossíveis. Eu hoje, agora, em dezembro, dia 1 de dezembro de 2025, sou sedentária e dia 1 de dezembro de 2026 eu quero estar correndo uma maratona. Eu falo um pouco disso no episódio do Mito da Segunda-feira eu Começo. Por que vocês fazem isso com vocês, cara? Sabe, eu peso 150 quilos. Dia 1 de dezembro de 2026 eu quero estar pesando 60. Eu nunca estudei inglês na minha vida. O ano que vem, dia 1 de dezembro, eu quero estar fluente no inglês. Sabe, não tem processo. A maioria das pessoas querem pular etapas. Isso é uma desconexão consigo. Não saber que
dar esse salto do 8 para o 80, de um extremo para o outro, é extremamente violento com a gente, com o nosso funcionamento, com o nosso psiquismo, com o nosso próprio corpo físico, dependendo da meta. Ah, mas o filho da vizinha da minha avó conseguiu. Em 1 ano, ele saiu do 8 e foi pro 80. O problema é dele. Cara, você só viu o resultado disso, você não viu o processo. Ele é a exceção, ele não é a regra. A maioria das pessoas desistem no meio do caminho quando a gente precisa fazer mudanças abruptas dessa forma. Então, muito provavelmente, um dos motivos que você não consegue cumprir as suas metas é que você coloca metas impossíveis para você. Muitas vezes essas metas impossíveis, elas dizem de uma defesa bem sofisticada do nosso psiquismo. Quando algo é muito inalcançável, ele faz com que a gente não lide com a nossa falha. Porque, pensa aqui comigo, tá tudo bem se de 1 ano pro outro eu não conseguir fazer uma maratona. Porra, é uma maratona, são 40 e tantos quilômetros. Tudo bem eu falhar, vai me dar uma frustração, vai me dar porra, né, não consegui e tal. Não. Mas não é que você vai ter tentado até os 34 quilômetros e vai ter falhado. Cara, você vai ter falhado no início do processo, porque você é um sedentário, você nem caminha, e você vai ver que correr 42 quilômetros sem parar é uma coisa de outro mundo. Então você já vai ter parado, ó, muito antes dos 42 quilômetros. Vai ter parado em janeiro. Quando você perceber que você não consegue correr 1 minuto sem estar morta de cansaço. Entende? Então, falhar neste lugar é um pouco mais aceitável pra gente, porque, porra, é impossível mesmo, nem fulano de tal, nem ciclano consegue, do que você colocar uma meta, por exemplo, de quero ser mais saudável, quero movimentar o meu corpo, ano que vem eu quero ser uma pessoa que movimenta o meu corpo, sei lá, 4 vezes por semana de alguma forma. Isso é uma meta super atingível. E aí você vai ter que fazer. É um pouco mais tranquilo para você se organizar. Você não precisa movimentar a sua vida. Você não precisa contratar um assessor de corrida que vai ter que fazer uma planilha para você. Você não vai ter que gastar rios de dinheiro com todos os equipamentos que precisa para você ser um maratonista. Você não vai ter que se matricular em uma academia para fazer a preparação muscular do seu corpo. Cara, se você começa com essa meta de eu só quero me movimentar um pouco mais do que eu já me movimento, é uma responsabilidade que você consegue arcar. E aí você vai ter que se movimentar para fazer. Você vai ter que encontrar algum tempo, alguma energia no seu dia. Você vai ter que sair desse seu automático. Porque é uma meta mais batível. Então, as metas impossíveis são defesas muito sofisticadas para a gente se manter na zona de conforto. Pensa nisso. Outra coisa que faz com que você não bata as suas metas são as metas que não são suas, que são introjetos do externo na gente. Cara, de verdade, quando eu paro e penso em metas, o que vem na minha cabeça, juro? Meta de corpo, emagrecimento, movimento, treino. Meta de dinheiro, guardar dinheiro ou comprar alguma coisa. Meta de aprender uma língua nova, meta de fazer um esporte novo, que eu acho que assim, eu acho que tudo isso tá na nossa vida mesmo. É isso que nos rodeia. Mas, cara, todo mundo pensa isso. A meta de todo mundo é essa, igual. É guardar dinheiro, aprender uma nova língua, treinar não sei o quê, emagrecer não sei quanto. Será que isso é seu mesmo? Ou você só tá desejando isso porque tá todo mundo desejando isso? E aí você tem que desejar também. E aí, às vezes, a sua frustração não vem somente desse lugar de, não consegui cumprir minha meta. Vem de um lugar de eu não conseguir cumprir algo que eu nem desejava cumprir. É confuso internamente, né? E aí, às vezes, tem um terceiro elemento aí, a gente consegue cumprir. A gente colocou lá uma meta de, sei lá, emagrecer um tanto de peso. No fim do ano, você conseguiu bater essa meta. Mas você tá lá, tipo, sem sentir alegria nenhuma. Nenhum tipo de reconhecimento interno vem
depois de você ter conquistado isso. E é estranho, porque você queria tanto, né? Mas será que queria mesmo? Eu falo um pouco disso também no episódio, no Mito da Segunda-feira eu começo. Quando você realiza uma demanda externa, um sonho que não é seu, isso não te traz satisfação, isso te traz vazio. Porque é justamente você tá fazendo uma coisa que não é pra você. Não é uma necessidade sua. Você só acha que é. Por isso que eu falo que essa coisa de meta, ela dá muito errado com muita gente, porque existe muita gente desconectada de si. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu quero tentar fazer com que você conecte-se ao máximo com você, para você estabelecer metas que fazem sentido com a sua vida, que dizem de fato sobre o seu desejo, sobre as suas necessidades. Eu sei, gente, também, a gente está em contato com o mundo, a gente não tá protegido 100% do meio. Tem coisa sim que o externo vai influenciar nos nossos desejos e a gente vai ter que fazer essa combinação da maneira mais saudável possível. O que vem do externo e faz sentido pra mim, pra eu colocar nessas metas, né? Sei lá, eu quero emagrecer porque o mundo trata melhor pessoas magras, ok, mas eu também quero emagrecer porque minha saúde, os meus exames, a forma como eu me enxergo, a minha disposição, as roupas que eu uso. Não sei, a gente vai ter que fazer uma combinação disso. Acho que o primeiro recado importante para você estruturar suas metas é esse. Você precisa se conectar com você. Pra gente se conectar com a gente, entender de fato o que é nosso e o que não é, acho que essa pode ser uma meta. Se conhecer, autoconhecimento, conectar-se consigo mesmo. Cara, eu nunca vejo ninguém, por exemplo, colocando em meta de fim de ano, fazer terapia, lidar melhor com as minhas frustrações, melhorar a minha comunicação, entender melhor os meus comportamentos. Ninguém faz isso. E acho que esse é o primeiro ponto, assim, olhar pra você, olhar para como você funciona, olhar para o seu funcionamento e entender ni que ele te ajuda e ni que ele te atrapalha. Essas metas relacionadas a um autocuidado, a uma conexão consigo, ninguém coloca. E aí, essas metas de performance, de melhorar a performance, que são importantes sim, mas que às vezes são colocadas de uma maneira muito impossível de acontecer, elas vão contra o nosso autocuidado. São metas pautadas nos robôs que vocês acham que vocês são. E, cara, vocês se maltratam muito com essas metas, né? É tipo, eu quero comprar um carro de 100 mil reais o ano que vem. Deixa de sair, deixa de aproveitar um lazer, deixa de comprar alguma coisa que vai te fazer algum bem. Tudo. Você, no final do ano, compra esse carro. Aí você bateu sua meta. Mas desse não tem nem mais amigo. Teu relacionamento acabou porque a pessoa não te aguentou? De tão chato que você ficou? O que adianta bater esse tipo de meta? Então, assim, acho que esse autocuidado dá uma pista sobre essa conexão com a gente. As metas que eu tô colocando estão servindo pra me punir ou pra me acolher? Estão servindo pra me deixar triste, exausto, cansado? Ou estão servindo pra eu me sentir reconhecido, pra eu sentir que eu tô conquistando coisas importantes pra mim? Eu acho que quando você colocar isso no papel, algum desses dois sentimentos tem que vir. Você tem que estar atenta a isso. Botar na sua meta que você quer comprar um carro de 100 mil ano que vem, já vai te dar ansiedade na hora, porque você já vai pensar que você vai ter que economizar na viagem de ano novo agora, daqui um mês que você vai fazer. Agora, pensar que você pode comprar um carro, sei lá, de 20, de 30 mil, já pode te dar uma sensação de alegria, de, pô, acho que se eu economizar aqui, sei lá em maio, junho, julho, eu consigo comprar esse carro. Até que seja no final do ano. Mas é muito mais possível, é muito mais palpável, gera menos ansiedade. Então é assim que a gente começa a se conectar com a gente e a criar metas mais batíveis. Porque são metas relacionadas ao seu autocuidado, ao seu desenvolvimento, a uma vida com sentido para você. E não você se torturando. Então vamos lá. Consciência vem antes da ação. Sem saber o que eu preciso, o que eu desejo, o que eu suporto, nenhuma meta se sustenta.
Então, antes da gente estabelecer alguma meta, a gente precisa se questionar. Perguntinhas aí para você responder mentalmente ou num papel depois do episódio, ou enquanto você escuta esse episódio. Você que decide, a vida é sua. Quais são as suas necessidades reais? Você quer mesmo perder 10 quilos ou você quer ser mais segura de si? Conseguir se sentir confortável quando o seu corpo não conseguir acompanhar as demandas da sua vida? Conseguir se sentir bonita, atraente, desejável com 10, com 20 quilos a mais ou com 10, 20 quilos a menos do que você acha que é o seu peso ideal? Você quer realmente perder esses quilos ou você quer se sentir confortável em si? Ou você quer se sentir desejável? Ou você quer se sentir amável? Ou você quer ser elogiada por quem você é? Se a resposta for mais para a segunda opção, eu tenho uma notícia para te dar. Você não quer perder 10 quilos. Você quer ter uma melhor autoestima. Você quer aprender a ser mais carinhosa com você e a não depender tanto de olhares externos para você se validar, para validar a sua existência no mundo. E aí eu te falo que as duas coisas vão te dar muito trabalho, cara. Tanto perder os quilos que você quer perder, quanto mergulhar num processo de autoconhecimento que vai te levar para esse lugar de mais carinho com você, de você mesma ser a sua maior validação. Você quer parar de fumar? Ou você quer entender melhor esse comportamento ansioso, esse hábito, essa coisa de entrar em contato com a nicotina e se sentir tão mais relaxado, tão mais preparado, tão mais acolhido do que qualquer outra coisa que possa te proporcionar isso? Você quer parar de fumar ou você quer construir novas formas de sentir tudo o que você sente quando você põe um cigarro na boca? Entende que quando eu falo quero perder 20 quilos, 30 quilos, 10 quilos, quero parar de fumar, quero correr uma maratona, isso aqui tá pautado no ódio. Tá pautado muitas vezes em demandas externas, em coisas que a gente escuta do mundo. Não pode fumar, não pode ser gordo, não pode ser sedentário, tem que cuidar da saúde, saúde em primeiro lugar, tem que ter performance. E eu não acho que essas coisas todas da performance só são negativas. De fato, se você, sei lá, conseguir estabelecer uma rotina de treinos legais, se você for diminuindo o tanto de cigarros que você fuma por dia, isso tudo faz parte de uma construção saudável de saúde também. Você vai estar com um corpo mais saudável, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a mente não vai estar. E aí a gente não tá saudável, gente. Ah, Elon, mas não é melhor ter o corpo saudável e a mente não saudável do que tudo não saudável? Sei lá, depende. Depende, porque muitas vezes um adoecimento mental também pode te levar a vários adoecimentos físicos, a nossa famosa psicossomatização. Então calma, não tô falando pra você fumar pra sempre ou pra você não cuidar da sua saúde. Eu estou falando pra você dar pequenos passos em direção a um grande objetivo e não a se catapultar pra ele, porque daí não adianta merda nenhuma, tá bom? E eu acho que o melhor caminho pra isso é se tratar com carinho. É ir pelo caminho do amor. Tá bom, mas por que eu quero tanto emagrecer? Eu quero emagrecer porque eu acho que se eu emagrecer eu vou ser desejada, algum homem vai dar em cima de mim, eu vou conseguir um namorado, eu vou casar, ou eu vou receber elogios. Por que você tá dependendo tanto de um casamento, de elogios de pessoas que você nem sabe quem são, para se sentir bem com você mesma? Por que isso não vem de você? A resposta dessa pergunta é porque o capitalismo, a sociedade em que a gente vive, de fato, não quer que você sinta satisfeita consigo mesma. Quanto mais insatisfeita você está consigo, mais você vai consumir coisas, produtos, serviços, mais você vai gastar a sua energia em se tornar aquilo que se deve ser e não vai ser você mesma. E quando você não é você mesma, gata, uma pessoa
que não está satisfeita, né, consigo, ela não movimenta as estruturas, ela só reproduz tudo que está dado. Elô, também não estou muito disposta a movimentar a estrutura porcaria nenhuma. Tudo bem, do mundo. Ok. Mas e da sua vida, gata? Vai deixar os outros movimentar as estruturas da sua vida? Pelo amor de Deus. Vamos escolher o caminho do amor, ao invés de escolher o caminho do ódio, pra gente fazer as nossas metas, gente. Pensa nisso. Coloca lá a meta do ódio, mas mergulha nela. Eu quero parar de fumar em 1 ano. Tá. Mas por que eu quero parar de fumar? O que o cigarro traz pra mim? Que sensação que ele me dá? Em que momento eu fumo? Como que eu posso construir todas essas sensações e esses sentimentos com outras coisas? Eu não faço a mínima ideia. Eu preciso de ajuda psicológica pra isso, pra descobrir. Então, para fazer terapia, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tempo. Mas eu não tenho nem tempo nem dinheiro, então eu preciso olhar para minha rotina, olhar para minha vida e abrir espaço para isso. Como que eu vou fazer isso? Nossa, então eu preciso parar de sair tanto, porque quando eu saio eu gasto. Então eu preciso abrir mão de determinadas coisas aqui no meu dia a dia, porque precisa sobrar 1 horinha por semana para fazer minha terapia, porque eu quero de fato parar de fumar e cuidar da minha saúde. Entende? Não é tão simples, gente. Não é tão simples. Mas é possível. O que de fato te incomoda hoje na sua vida? O que você acha que você precisa mudar na sua vida, no seu comportamento, nas suas relações, para você ter uma melhor qualidade de vida? Seja sincera, tá? Seja sincera a ponto de eu preciso parar de ir tanto na casa dos meus pais porque eles comem o meu cérebro toda vez que eu tô lá. Seja sincera com você, porque você está sendo sincera com você, eles não precisam saber disso. Mas a partir do momento que você sabe o que te incomoda, mesmo que sejam coisas que socialmente não são aceitas, a gente tem um ponto de partida para criar essas metas. Então, minha meta vai ser passar no meu pai e na minha mãe, mas não ficar tanto. É não responder tanto o WhatsApp deles quando eles me mandarem. Tô aqui, tá? Jogando vários exemplos de várias coisas para ver se vai catando algumas de vocês, as necessidades soltas aí de vocês, tá, gente? Outra coisa que a gente precisa parar para entender se a gente vai ter energia para realizar essa meta, porque às vezes a meta faz sentido para você, é uma coisa que você quer realizar, talvez você tenha disponibilidade de tempo, financeira e tal, mas talvez não tenha energia para isso. Talvez a sua vida não comporte isso. Voltando ao exemplo de fumar, sei lá, talvez você esteja passando por um período muito instável da sua vida, talvez tenha algum parente seu muito próximo doente, você está emocionalmente destruído. Parar de fumar nesse momento não vai te fazer bem. Para sua saúde mental não vai ser bom. Para sua saúde física já não é, eu sei, mas parar de fumar acarrete em você ficar ainda pior emocionalmente. E não é o que você precisa, talvez você precisa oferecer um suporte para algum familiar, para alguém que você ama, tá passando por isso. Isso tudo precisa ser considerado. Eu vim de uma lesão no joelho, como você vai fazer uma meta de correr uma maratona? Sua vida não comporta isso agora também. Você vai precisar entender se a sua vida comporta essas metas que você colocou no papel ou se elas só são fantasias muito bonitas mesmo. Tem uma coisa importante sobre as metas que às vezes engana muito a gente, né? Será que a gente quer mesmo alcançar aquilo? Ou a gente queria querer? Sei lá. Será que eu quero mesmo ser uma pessoa que lê muito? Que tem o hábito da leitura? Que lê um pouquinho todos os dias? Ou eu só quero isso porque eu vejo as pessoas fazendo isso e eu sei que ser uma pessoa intelectual é legal e essa pessoa que lê bastante muito provavelmente é inteligente e recebe olhares de validação por isso, então eu também quero ler. Mas daí você não quer, porque o seu meio nem pede isso, assim. Seu meio não demanda que você leia. Você não convive com ninguém que lê. Ninguém vai estar te perguntando qual é o livro da vez. Você não vai participar de nenhum clube do livro. E a sua vida talvez
tenha um ritmo e um funcionamento que para inserir o hábito da leitura, você precisa mudar muita coisa que você não está disposta a mudar. Porque as pessoas falam, é só para você começar com o hábito da leitura, é só ler 5 páginas. Tá bom, eu concordo que é só ler 5 páginas, mas se você não tá implicado com aquilo, você vai ler 5 páginas, pronto, lê 5 páginas, fechou o livro, deitou e dormiu. Não é bem por aí. Às vezes você vai dormir na 3ª página, inclusive, porque você tá cansado de um dia que você fez muitas outras coisas que são muito mais importantes pra você do que a leitura. Então, entender se você quer de fato, ou se você só queria querer, também te liberta de metas que você não vai conseguir bater, tá? Tô falando que a gente não tem que ler? Não tô falando, porque eu sou defensora da leitura. Acho que todos os seres humanos do mundo deveriam ter esse hábito. Ainda mais nos tempos atuais, que a gente tá super viciado em celular, em telas. Ler é uma ótima fonte de conhecimento. Mas não é pra todo mundo. Entende que também, às vezes a pessoa até quer, mas ela, ao redor dela não tem ninguém que vai ajudar ela a sustentar esse hábito. Você precisa sustentar esse hábito sozinha. E uma outra coisa que combina com isso. Eu já vi muito acontecer, casais ou pessoas muito próximas que decidem, sei lá, ter uma rotina, um estilo de vida mais saudável, se alimentar melhor, fazer exercícios físicos, né? Aí um só continua, ou um só decide, e a outra pessoa não. E aí, cara, a pessoa que decide, às vezes ela sente culpa, porque, sei lá, o outro tá fazendo uma comida que é afetuosa pra eles, só que é uma comida que a pessoa não quer mais comer, sei lá, uma fritura, um doce, alguma coisa assim, a pessoa não pode mais comer. E ela começa a recusar. E ao começar a recusar, ela sente essa culpa. E o outro fica chateado também que não tá comendo a comida que ele fez com tanto amor. Ou que a pessoa, sei lá, escolheu ir pra academia numa sexta-feira à noite, que era o dia em que eles saíam, iam pra um barzinho, comer alguma coisa e tal e tal. Tô dando um exemplo meio besta. Eu sei que as duas coisas podem andar juntos, você escolher um estilo de vida saudável e ainda assim ter momentos de lazer, comer coisas gostosas, enfim, eu sei que isso dá pra caminhar junto, mas em algum momento essa discrepância de alguém estar inserido no novo estilo de vida e o outro não, dá muita treta. E aí emocionalmente você não consegue sustentar. Você até quer essa meta, não é nem que você queria querer, você quer, mas não conseguiu. Porque quem convive ali muito com você não te acompanhou. E, Lô, mas daí não é uma pessoa que tá muito dependente emocional. Gente, pode ser. Mas a gente sabe o quanto é difícil. Acho que todo mundo aqui vai saber o quanto é difícil conviver de perto com alguém e muitas vezes não conseguir dizer não. Às vezes até consegue dizer não, mas não consegue sustentar esse não. Porque é isso, é uma pessoa que divide a vida com você, enfim. As pessoas precisam estar muito alinhadas, tá? Quem convive muito bem e quer estabelecer metas, que vai mudar estilos de vida, formas de se colocar no mundo, cara, precisa muito do apoio, do suporte da outra pessoa, pelo menos da compreensão da outra pessoa que se convive junto. Isso tudo que eu tô dizendo, que são os bastidores da meta, isso tudo tem que estar no seu improviso aí, na sua forma de organizar, sabe? Então, eu vou mudar completamente meu estilo de vida. Eu preciso avisar meu marido, a minha esposa, a minha mãe, qualquer pessoa que convive comigo. E aí eu quero entender o que essa pessoa vai pensar disso. Se ela tá comigo, se ela não tá. Se ela não tá comigo, que não é obrigação dela estar, né? Fazer a mesma coisa que você, como que ela pode me ajudar? Como que ela pode me dar esse suporte? Véi, sei lá. Minha mãe jamais vai topar isso, ela vai fazer fritura todos os dias e eu tô ferrado. Talvez seja uma meta que você não consiga fazer por hora. Ou então vai ser aquilo de eu vou mudar o meu estilo de vida, mas não vou mudar completamente o meu estilo de vida. São os pequenos passos que você vai ter que dar até você conseguir, de fato, se entregar da forma que faz sentido pra você. Mas aí você virar e falar assim, eu nunca posso mudar meu estilo de vida 100% porque minha mãe faz comida gordurosa e eu quero ser fitness. Daí não dá, né, minha amiga? Daí não vou estar podendo te defender. Alguma coisa dá pra fazer aí, no meio do caminho. Não dá pra ser totalmente
Mas nem que seja uma meta, então, aprender a lidar com o drama que a minha mãe faz quando eu não como a comida dela. Ah, dá pra você botar na sua meta. Entende? O BO é que a gente bota uma meta, não estuda todas as coisas que podem implicar na não realização dessa meta. Aí a gente não dá conta e a gente desiste. De novo, eu falo disso no episódio do Mito da Segunda-feira Eu Começo, que a gente não aprende a recalcular as rotas, né? Recalcular as rotas é muito importante também, porque pode ser que você faça o melhor planejamento possível agora para você realizar tudo isso, que você aplique isso tudo que a gente está conversando aqui, que aconteça alguma coisa no meio do caminho que te impeça de continuar no ritmo que você estava estabelecendo. Recalcule isso daí, velho. Mesmo que você já tenha colocado metas alcançáveis, ela pode se tornar inalcançável no meio do processo, porque a vida não tá nem aí porque você planejou. Então, recalcula. Intolerância à frustração. Ah, Eloê não tem intolerância à frustração. Coloca na tua meta de 2026. Desenvolver tolerância à frustração. Você é uma pessoa adulta. A gente precisa desenvolver tolerância à frustração, tá? Acho que é isso. Hora da costura. Vamos ver se eu consigo organizar tudo que eu falei. Você precisa se conhecer, se conectar com o que é de fato seu para começar a fazer sua lista de metas. É importante que você tenha metas. Não precisa escrever num papel, fazer um mapa dos sonhos, etc e tal. Mas alguma coisa na sua cabeça precisa estar pré-estabelecido em relação ao seu futuro, para que você tenha as rédeas minimamente da sua vida em suas mãos e não nas mãos dos outros. A meta existe para a gente organizar o presente. E não pra gente punir o presente, lembrem-se disso também. Se ela não cabe, se a meta não cabe no seu presente, ela não é meta, ela é fantasia. Tá? Escolha pequenas metas. O nosso psiquismo, ele precisa de sucesso para se fortalecer. Cara, se você é sedentário, faz zero coisas, coloca fazer uma caminhada uma vez por semana, para você ver se você não vai para frente. Você vai falar assim, uma caminhada uma vez por semana? Eu faço com o pé nas costas. E você vai na segunda-feira e você vai falar, o quê? Já bati minha meta? Vou dobrar a meta. Eu vou dobrar essa meta. Vai na minha. Metinhas, tudo pra mim. Descanso e improviso é sinal de saúde, de maturidade. Recalcular a rota é sinal de maturidade. Colocar metas impossíveis, rígidas, desistir, não é. E também lembrar que persistir em algo, persistir em um desejo morto, não é legal. É uma violência com você também. Por isso que essa coisa do recalcular, de revisitar, é importante. Porque às vezes hoje isso tá fazendo muito sentido pra você. Daqui 6 meses, tem zero sentido. Não precisa manter isso. Recalcular não é, como que eu vou fazer diferente? É parar de fazer também. Abrir mão, tá? Lembrem-se que metas impossíveis são frutos da nossa autoexigência. Metas possíveis são frutos do nosso autossuporte. Autossuporte significa reconhecer nossos limites, descansar, pedir ajuda, ajustar o ritmo, flexibilizar a rota. É se tratar com carinho, é se tratar com amor. Parem de se tratar com tanto ódio. Para com isso, gente, tá? Gente, desculpa, mas no fim da edição percebi que eu perdi os últimos minutos de vídeo de novo. Pode ser que vocês sintam diferença no áudio, porque eu tô sem o microfone gravando isso aqui agora. Mas achei de bom tom gravar alguma coisa pro episódio não ficar partido assim, sem uma finalização, né? Depois que eu falei isso, eu me lembro que eu olhei pro meu mural que fica no meu escritório e onde ficam as minhas metas também, né? Os papéis que eu anoto as minhas metas. E eu dei o exemplo de uma das minhas metas, né, de 2025,
que foi a seguinte: não comprar nada que eu não precise só porque tá barato ou em promoção e viver e me virar com o que eu tenho. Eu sou uma pessoa bem impulsiva em relação ao consumismo, assim, de várias coisas em geral. E em 2025 eu realmente me fiz algumas perguntas antes de comprar as coisas. Às vezes eu comprava coisas que eu nem precisava só porque estava em promoção ou sei lá, porque as pessoas estavam comprando também. Então eu desenvolvi mais consciência em relação a esse tipo de consumo e, consequentemente, tive que ser muito mais criativa para viver com as coisas que eu tinha, com as roupas que eu tinha. Foi muito interessante isso, assim. Comecei a desenterrar algumas blusinhas, algumas calças, lenços, bolsas que eu tinha no meu guarda-roupa e não utilizava, né? Então, foi muito interessante esse processo para mim. Não tá 100%, ainda quero melhorar muito essa questão de gastar com coisas desnecessárias, mas quis trazer um exemplo da minha vida pessoal para ilustrar um pouco disso tudo que eu conversei com vocês nesse episódio. Eu lembro que era um pouco disso que eu tinha falado depois que parou a gravação aí, tá bom? Acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham conseguido refletir sobre as metas, que vocês já fizeram e não conseguiram alcançar, sobre as que vocês alcançaram e não sentiram tanto prazer em alcançar, sobre as metas que vocês alcançaram e ficaram muito felizes, né? Revisite esse lugar, entenda o que era genuinamente seu para você replicar para as suas próximas metas. Acho que pode ser muito interessante esse processo. E é isso. Me siga no Instagram, @elomachadopsicologia. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo e até lá.